Bom, dando continuidade à nossa aula de hoje, quem quiser acompanhar aí na apostila, porque agora eu vou precisar fazer algumas referências, né? E vou precisar ler algumas partes aí do nosso material, tá? O primeiro vídeo nós falamos sobre a educação de jovens e adultos, né? E agora, nesse momento, a gente vai falar sobre a Base Nacional Curricular Comum, que é a BNCC. Um dos assuntos, assim, que todo educador, né, precisa tomar ciência. Antes de mais nada, eu gostaria de ressaltar que a BNCC, ela não anula os PCNs, tá? Os alunos têm muito essa dúvida, né? Que até então nós tínhamos aí os parâmetros curriculares nacionais, que são os PCNs, tá? Eles ainda estão em uso, eles ainda são referência, porque se propõe justamente a normatização de um ensino que todos tenham acesso, tá? Independente da sua região, da sua cultura, né? Isso é para garantir uma aprendizagem eficaz para todos. A BNCC, ela vem como um documento normativo, né? E fala aqui como um conjunto que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica, de modo que tenham assegurado seus direitos da aprendizagem e desenvolvimento em conformidade com o que preceitua o Plano Nacional de Educação. Então vamos parar para pensar nisso aqui, né? Ele tem ainda essa proposta normativa, tá? Não é um documento que impõe as suas normas, não é nada nesse sentido, mas ele propõe uma equidade, né? No sistema educacional, referendando aí os conteúdos que são próprios à educação básica. Porque vamos pensar no seguinte: quando a gente, de repente, propõe a mudança de estado, vamos colocar assim, tá? E aí você chega num determinado lugar e vai matricular o seu filho no primeiro ano. Vamos supor que, porventura, não houvesse nenhum tipo de norma, cada um trabalhasse por si, com os conteúdos que achassem pertinentes e convenientes. Como que isso seria, né? Como isso se daria? É óbvio, tá? Que ele normatiza, porém ele não impõe, porém ele dá uma diretriz, né? O caminho que nós precisamos percorrer, né, para chegar ao único objetivo, que é dar a esse indivíduo o direito garantido da aprendizagem, tá? É um direito garantido, inclusive, na própria Constituição brasileira. Então, quando ele propõe isso, é justamente que tenha essa equidade, no sentido de que o aluno do primeiro ano aqui, né, no nosso estado, no Rio de Janeiro, não vou falar nem de outro estado, mas de repente a gente vai ali para a cidade de Petrópolis, que é no interior do Rio de Janeiro, e aí vai ser matriculado no primeiro ano, no segundo ano, mas aí ele não viu conceitos e conteúdos próprios do primeiro ano. Como isso seria, né? E quando a gente faz isso, a gente meio que nivela. A verdade é essa, a gente nivela. Hoje, todos nós, enquanto educadores, quando chega, tá no primeiro ano, então ele dá isso, ele viu isso, ele vai ver isso, nós já sabemos automaticamente os conteúdos que vão permear, né, essa etapa da educação, justamente por essa normatização, tá? Lembrando que ele respeita, tá, toda a equipe técnico-pedagógica, a sua realidade cultural, a sua realidade social, tá? E nós só vamos realmente adequar, ok? Só que quando se pensa isso enquanto EJA, né, o que a gente observa e que esse texto faz com que a gente reflita sobre isso é que quando a gente pensa sobre a EJA, né, a gente já tem que pensar o quanto, né, essas pessoas já, de certa forma, já foram excluídas, né, já perderam oportunidades, né, já foram tão tolhidas, né, pelo fato de não terem acesso à educação propriamente dita, sistematizada, né, a uma escola.
E aí, quando vem essa norma, né, a gente pode observar que ao decorrer do texto, ele coloca aqui nas 3 versões, nas 3 tentativas e algumas outras, de que trouxesse para a EJA uma equidade, né, uma possibilidade, isso foi vetado, né? Em nenhum momento se pensou na EJA quando se falou da BNCC, né? Então ele fala aqui, é importante a gente ressaltar, que em 2015, né, quando ela foi lançada a primeira versão, houve essa ausência de qualquer formulação referente à educação de jovens e adultos. O texto limitava somente a informar que determinados eixos e conteúdos se aplicam a crianças, jovens e adultos. Não há qualquer reflexão sobre a especificidade da modalidade, tendo em vista os seus sujeitos, né? Que são oriundos aí de, como já foi falado, de lavouras, né? De escravidão, ou realmente de condição de vulnerabilidade social. Então, né, eles já sofrem com isso, já carregam aí em si as suas marcas, as suas frustrações, as suas perspectivas, né? Logo são, né, peculiares, têm as suas especificidades. Na segunda versão da BNCC, que foi lançada em abril de 2016, houve algum esforço, né? Porém um esforço mínimo, onde ele sinaliza o seguinte: onde antes se liam crianças e adolescentes, passou a figurar crianças, adolescentes, jovens e adultos. Porém, na prática, essa inclusão ela só ampliou um problema já existente, pois tornou ainda mais homogêneo o currículo, desconsiderando qualquer especificidade da educação de jovens e adultos. E aí houve uma nova tentativa na terceira versão, tá? Nesse caso, para o ensino fundamental, a EJA ela deixou de ser mencionada novamente, indicando que esse novo documento não se aplicaria a essa modalidade. Com isso, a base parece reconhecer a sua inadequação para a modalidade, sem realizar, contudo, qualquer outra proposição, tornando a EJA ainda mais à margem, uma vez que ela nem mesmo se insere no conjunto das políticas educacionais para a educação básica. Olha que sério isso, né? E em abril de 2018 foi lançada uma nova versão para o ensino médio. Vamos ver se alguma coisa mudou? E nela se repete o que ocorreu na última versão para o ensino fundamental. A completa ausência da EJA. No texto introdutório, menciona-se as várias modalidades em uma breve passagem, mas ao longo das propostas desenvolvidas para as áreas e componentes curriculares, não há mais qualquer menção a essa modalidade, né? Então é tudo isso que assim eu já falei um pouco. Além dessa questão que eles sofrem, né, com a questão da evasão, com a questão de não estarem na idade própria, muitas das vezes já numa série avançada, isso tudo faz com que eles, né, se desmotivem. Então, se o professor não tiver realmente um objetivo muito específico, muito assertivo, né, vamos assim dizer, a gente acaba realmente por perder, né, esse público. E quando a gente faz isso, a gente deixa de fazê-los com que ganhem, né, a sua consciência e o seu direito enquanto cidadão, né, enquanto conhecedor dos seus direitos e deveres, né? E aí, nesse contexto, cabe então perguntar qual é o lugar da educação de jovens e adultos em um país que cerca da metade da população entre 15 anos ou mais não concluiu nem mesmo o ensino fundamental. Como se espera sanar grande dívida social sem que se estabeleça uma política pública para essa modalidade? Né? Isso é para a gente
repensar, é para a gente refletir. É aquilo que Paulo Freire já nos trouxe, né, a pensar nessa condição de oprimido e opressor. Por que a sociedade, né, faz isso conosco? Né? Por que o opressor nos oprime? Por que a educação é tão banalizada, o professor é tão banalizado? Né? E aí eu nem vou entrar no âmago da questão, porque senão a gente não sai daqui hoje, né? Então, voltando para cá, no ponto de vista curricular, os estudos recentes vêm indicando que não será possível avançar na educação de jovens e adultos sem que avance na construção de um currículo identificado com a diversidade dos sujeitos demandantes dessa modalidade, que são justamente aqueles às quais, né, eu já sinalizei aqui, né, oriundos em vulnerabilidade social, pessoas que já estão inseridas no mercado de trabalho e que precisam disso para se ter ou a inserção no mercado ou às vezes, né, uma ascensão no profissional, né? Então, assim, como isso vai avançar, como nós vamos sair dessa condição de oprimidos se nós não temos o nosso direito adquirido, né? Se não tem o direito à educação, se essa modalidade, né? Eu percebo isso, assim, eu trabalho numa instituição filantrópica, né? A qual eu sou pedagoga lá, e às vezes eu observo isso na minha experiência de vida. Muitas crianças que estão ali, né, em condição de vulnerabilidade social, os pais também não são alfabetizados, né? E quando eu tenho a possibilidade, a oportunidade de conversar, né, de ouvir a história, muitos são por esse motivo, né, abandonaram pela questão, né, de terem que trabalhar, ou então às vezes a distância da escola, né, vários fatores que fizeram com que eles abandonassem o estudo, né, e que hoje muitas das vezes eles têm assim vergonha, na verdade, de retomar, né, de voltar a estudar, o que os filhos vão pensar, porque geralmente quem tolhe muito é a família, né? E por vezes também, quando chegam à sala de aula, não são bem recepcionados, não são acolhidos, né? E a gente precisa acolher, porque justamente eles já passaram por tanta coisa nessa vida, tanta dificuldade, então o que a gente puder fazer para acolher, né? E mostrar que são capazes, né? Eu acho que isso faz toda a diferença. Então, para a gente ir fechando aqui o conteúdo, né? Ele diz aqui, o CV evidencia que, para além das orientações curriculares nacionais específicas que poderiam ser produzidas pelo governo federal, tendo em vista que essa modalidade foi criada por eles, né? Para ampliar o diálogo sobre a modalidade, é necessário que constituam meios para que cada um dos municípios brasileiros se possa criar uma rede educacional para jovens e adultos que esteja preparada para atender a diversidade de públicos e leve em conta também as pretensões de jovens e adultos a retornar aos seus estudos, né? Como eu falei aqui anteriormente. Sendo assim, é necessário que os educadores da EJA cobre uma posição para constituir uma educação de jovens e adultos que esteja a serviço do desenvolvimento de jovens e adultos com aspirações diversas. Ingresso, né, como eu já falei, no mercado de trabalho, em uma universidade, enfim, que assim eles possam, de certa forma, né, ampliar a sua participação na sociedade, porque é para isso que a EJA se propõe, né? Então, que nós possamos aí repensar. Deixei aí o vídeo do trabalho, né, para que vocês possam executar. Repensem sobre essas questões, o que a gente pode fazer enquanto educador, enquanto sujeito pensante, enquanto cidadão, né? Pensa aí no que a gente pode contribuir, né, para a vida dessas pessoas, ok? Então, eu finalizo a aula de hoje por aqui. Como eu já falei, escreve lá no canal, deixa sua dúvida, deixa seu comentário. Isso ajuda bastante a gente, tá? Desculpa aí, tocou o olhinho vermelho, já percebi aqui, é o cansaço mesmo, né, do dia a dia. Mas a gente, enquanto professor, tá aqui, a gente se esforça. E vocês também, né?
cada um fazendo o seu papel, a sua parte. Então participem, deixe o seu comentário, pode ser a crítica também, é bem-vinda, viu? E a nossa troca é muito importante, tá bom? Ó, um grande beijo e até a próxima.